da Europa. Vocês lembram de quê? Da Champions League, campeonato, que a gente tinha as maiores seleções, como Barça, Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid e entre outros. Algumas pessoas, quando a gente fala de Europa, a gente lembra dos maiores jogadores do mundo, como Cristiano Ronaldo, na seleção de Portugal. E aí, dessa forma, vamos lembrar também um pouco da Itália, Alemanha, Holanda e entre outros países. Para vocês entenderem um pouquinho, vamos lembrar um pouco da localização. Quando a gente fala do continente europeu ou da Europa, a gente lembra onde? Que ela fica no hemisfério norte. Ela está localizada aqui no hemisfério norte, acima. Embaixo é o hemisfério sul. Dessa forma, no seu oeste, do lado oeste da Europa, a gente tem o Oceano Atlântico, para dar uma recapitulada aí na localização de vocês. No extremo norte, aqui em cima, a gente vai ter o Oceano Glacial Ártico. Já entre a Europa e a África, nesse meiozinho aqui, ó, a gente vai ter o Mar Mediterrâneo. E ao sul da Europa, logo abaixo, a gente tem o continente africano. E ao leste, a gente tem o maior continente, que é a Ásia. Mas, professora, a Europa é um continente? Sim, é um continente. Mas vamos parar um pouquinho para pensar. Quando eu falo que ela é um continente, mas também ela faz parte da península da Euroasiática. Ela é uma península da Ásia. Ela está juntinho da Ásia. E também ela é considerada o segundo menor continente do mundo, perdendo apenas para a gigantesca Oceania. A Oceania que se encontra aqui, sendo o quarto mais populoso do mundo, no caso a Europa. E a Ásia, ela é mais populosa. Dessa forma, vamos entender um pouquinho. Ela tem aproximadamente 742 milhões de habitantes nessa região, só que distribuídos de maneira irregular, ok? Quando eu falei aqui no início sobre a Península Euroasiática, então a gente tem uma definição, que a gente chama que existe outro continente, que seria o continente da Euroásia, o Euroasiático, que nada mais é que uma imensa porção de terra. Ou seja, nesse caso da Euroásia, eles não seriam separados, eles não são separados nem por mares, nem por oceanos. Por isso que a gente chega a essa definição de continente euroasiático. Mas, para alguns geógrafos, a gente fica se perguntando, mas a Europa é ou não é um continente? Para alguns, seguindo os critérios de regionalização, que regionalizar significa dividir o espaço, dividir a área, seguindo os critérios históricos e econômicos, dizemos que a Europa é um continente e a Ásia é outro continente. Mas seguindo os critérios geológicos, os critérios naturais, a gente diz que a Ásia e a Europa se tornam um continente só. Então, vocês entenderem essa diferença. Quando eu falo critérios históricos e econômicos, eu tenho dois continentes. Quando eu falo critérios geológicos, eu tenho apenas um continente, que seria o continente euroasiático. Quando falamos de divisão política, eu só quero que vocês imaginem uma coisa. A gente tem 50 países na Europa, são 50. Mas, professora, por que a senhora colocou o meu querido Papa Francisco aqui, que ele está abismado? Ele está aqui pensando com essa cara de assustado. Porque ele é considerado, o Vaticano é considerado o país menor do mundo, que possui a menor área, é o menor, pense. Mas o Vaticano é um país, segundo alguns critérios, o Vaticano se tornou país em 7 de junho de 1929, mais ou menos, seguindo o Tratado de Latrão, sendo que tem como seu chefe, seu governante, nosso querido Papa Francisco, porque é uma cidade, é um país totalmente voltado para questões turísticas, para o catolicismo. Então, temos essa visão, considerado o menor país do mundo. Também, considerado o país menor do mundo, temos o Luxemburgo, Mônaco e entre outros. Dessa forma, para entender mais um pouquinho, temos os países chamados transcontinentais. Como assim países transcontinentais? É que eles estão ao mesmo tempo em dois continentes, como
se a gente estivesse ao mesmo tempo em dois lugares. Então é isso que acontece. Existem vários países que estão ao mesmo tempo em dois continentes. No caso aqui temos a Rússia, que eu botei aqui nosso amigo Vladimir Putin dançando, que está bem animado. E também temos a Turquia, que tanto se encontra tanto na Ásia como na Europa, e Chipre, não Chipre, é Chipre. Ele se encontra nesses dois continentes. Para entender um pouco sobre divisão regional e mais a fundo, quando eu falo divisão regional, eu vou voltar a outro conceito que eu falei lá no início. Regionalizar, a gente vai estar dividindo o espaço. Por exemplo, o Brasil ele foi regionalizado, ele foi dividido em várias regiões. Então a Europa ela vai ser regionalizada. Só que a Europa ela foi regionalizada de uma maneira totalmente diferente. Ela teve alguns critérios históricos. Então, a gente estuda uma coisa chamada Guerra Fria, tanto na história como na geografia, que seria um processo ideológico, econômico, político, que teve uma divisão bem interessante, que de um lado eram os países capitalistas e do outro eram os países socialistas. Como assim, professor? Então a Europa ela foi dividida. Botaram uma cortina lá de ferro e ela acabou sendo dividida. Se eu perguntar a vocês, vocês param e pensam assim, quais os países que vocês mais conhecem? São os países da Europa Ocidental. Porque, por exemplo, se eu perguntar Espanha, vocês vão lembrar. Se eu perguntar Portugal, vocês vão ter referência de Cristiano Ronaldo, e entre outros. Então, vocês sempre vão lembrar da minha Europa Ocidental. Na minha Europa Oriental, vocês vão lembrar bem pouco. Por que isso? Porque a Europa Ocidental, como ela é um país voltado para o capitalismo, então, ela teve mais desenvolvimento econômico. Já a minha Europa Oriental, ela teve pouco desenvolvimento econômico. Então, eu quero que vocês pensem. Então, a Europa ela foi dividida seguindo um critério histórico e econômico ao mesmo tempo. Que critério foi esse? A Guerra Fria. Nada mais que isso. Foi ela que regionalizou. Mas isso ainda existe até hoje? Existe. Se a gente for chegar nesses países, ainda vai estar bem visível essa divisão da Europa Ocidental e Europa Oriental. Muitos vão mais pela visão capitalista, que o capitalismo está presente. Então, aí, de vermelho a gente tem a Europa Oriental e de verdezinho a gente tem a Europa Ocidental, para vocês se localizarem no mapa. Dessa forma, a Europa Ocidental ela é formada pelos países capitalistas, tendo uma economia de mercado. Mas o que seria a economia de mercado? A economia de mercado nada mais é que é um sistema econômico que tem como seus agentes principais o banco, o eu-banco, no caso, é o banco. É ele que é o principal agente, as empresas, é ele que vai estar, como é que eu posso dizer, controlando a economia, sem ter interferência do governo. Já quando eu falo da minha Europa Oriental, eu digo que ela é formada pelos países da antiga União Soviética, são os países socialistas. Então ela vai ter uma economia planificada. Ah, professora, mas por que você botou o controle ali? Só para vocês pegarem como referência, ela é controlada pelo Estado, tem interferência do Estado. Então o controle totalmente está na mão do Estado, só para vocês pegarem como uma visãozinha. Dessa forma, eu quero que vocês sigam aí o conselho da minha amiga Meredith Grey e se liguem um pouco aí nas atividades e respondam.